Buenas noches a todos. Hoy tenemos una gran palestra, 4 integrantes de ADEFAS, desde su presidenta. También tenemos a la doctora Nájila Brito, también tenemos a la doctora Katia Bolos, también tenemos a Ana Claudia Brandão. Vamos a dar inicio a esta palestra, a este webinar, con la fala de la doctora Ana Claudia Brandão. Ela vai falar de inseminação caseira e os riscos às mulheres. Então, Ana Cláudia, por favor, a fala é sua. Boa noite a todos. Obrigada, querido Ricardo. Quero cumprimentar a doutora Regina, nossa presidente, em nome de todos os demais. Agradecer a presença de todos e dizer que a ADEFAS ela não poderia se furtar a fazer esse webinar no mês de março, não é? Mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Então, é necessário que a gente possa mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo, cada uma nas suas áreas, nas suas comissões, nas suas diretorias, para a proteção dos direitos das mulheres. E o tema que eu vou falar é um tema muito importante, porque as pessoas, às vezes, pensam que ele é coisa de novela, de internet, mas ele está tramitando no CNJ. Pasmem, não é? Ele não está só nas redes sociais, nas novelas e nos blogs, como se fosse algo muito distante na nossa realidade. Ele está nos tribunais e está no próprio Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria Nacional. Então, ele é um tema que merece a nossa atenção. E, aliado a essa questão, Regina, não tem a ver com inseminação caseira, mas acabei de ver um pronunciamento da ministra da Espanha falando sobre gestação de substituição, na seção de útero, ela dizendo que aquilo ali era uma violência contra a mulher. Eu achei bem interessante isso, o enfoque que ela deu a essas práticas que vêm sendo feitas, que muitas mulheres acham que estão agindo em prol da sua autonomia, da sua liberdade, quando, na verdade, não. Elas estão se arriscando, e pondo em risco até o seu projeto parental, que seria, normalmente, na inseminação caseira, um projeto parental homoafetivo, em que se quer excluir, não é, a paternidade. O que seria essa inseminação caseira? Então, eu coloquei aí um bebezinho de proveta, né? Na verdade, um bebezinho já formado, porque tem tudo a ver com a fertilização. Inseminação caseira, a justificativa, na verdade, para ela ocorrer, seriam os custos de uma FIV. Normalmente são 2 mulheres, elas não têm problema de fertilidade, mas elas não querem ter uma relação sexual com o homem. E elas precisam do reprodutor, precisam do espermatozoide para realizar o projeto parental. Então, o argumento seria, olha, a gente não tem acesso às clínicas de fertilização porque os procedimentos são muito caros. Então, o SUS também, eu fiz uma pesquisa, tem um relatório, um sistema chamado Cisembrium, que qualquer um pode acessar na internet, é um sistema da Anvisa, em que ela coloca todas as clínicas que tem no Brasil, tudo que está funcionando em termos de reprodução assistida. Nós temos hoje 187, se não me engano, clínicas particulares, né, que trabalham na reprodução assistida. Temos apenas funcionando 9 no SUS. Então, 9 é um número insignificante para a população feminina. Nós sabemos que a mulher, o óvulo da mulher, a partir de 35 anos, ele já não tem a mesma, digamos assim, a mesma qualidade que os óvulos das mulheres mais jovens. Então, nós temos um prejuízo, digamos assim, biológico em relação aos homens, que conseguem produzir espermatozoides até um tempo maior de sua vida e com a qualidade maior. Nós não, nós vamos diminuindo o número de óvulos e também a própria qualidade, então já é uma certa desvantagem biológica, não é? Em relação às mulheres, e os custos altos aí da FIV, né? Para se ter uma ideia, de 10 a 25 mil, normalmente esses procedimentos eles não dão certo de primeira, né, requerem que sejam feitos mais de uma vez, e aí mais gastos. Nós sabemos que muitas mulheres
vendem imóveis, se despatrimonializam para realizar esse projeto parental. E aí, o que é que vem sendo exposto para a população? Isso aí é um vídeo que tem na internet de como você fazer uma inseminação caseira. A seringa, o potinho, tudo para você retirar o espermatozoide e injetar, se auto-injetar, ou com a ajuda de um terceiro, né? Para que haja inseminação dentro do corpo da mulher. Normalmente, você pode perguntar, meu Deus, e isso dá certo? Dá. Nós temos vários casos no Brasil, principalmente porque normalmente são mulheres jovens e que não têm problema de fertilidade. Então, elas estão apenas substituindo o sexo, a relação sexual, por uma introdução aí, manual, digamos assim, e precária, claro, desse espermatozoide. Então, normalmente, quem procura esse método, digamos assim, são casais homoafetivos femininos. Existem relatos de casais heterossexuais, mas é muito raro, não é? Que não teriam condições de arcar com os custos dos procedimentos de fertilização in vitro. Hoje você encontra uma oferta muito grande de doadores, entre aspas. E eu digo entre aspas porque essas pessoas se dizem doadores de esperma, mas normalmente não é uma doação. É uma verdadeira comercialização que é vedada no direito brasileiro. O próprio Conselho Federal de Medicina tem um maior cuidado em relação aos aos doadores de espermatozoides. Para se ter uma noção, essa doação ela tem que ser gratuita. E hoje a Anvisa existe que seja feito um exame chamado cariótipo, que é um exame em que se detecta todas as doenças genéticas desse doador, justamente para não ter risco à prole. Então, há todo um cuidado com essa seleção de doadores. Isso aí é uma página do Facebook em que as pessoas se oferecem. Eu sou gaúcho, moreno, 23 anos, sou sadio, sem doenças, doador de sêmen, me chamo Lucas. E não quero nada para doar, meu WhatsApp é tal. Então, são vários os anúncios aí, são recorrentes na internet, os anúncios e eu digo entre aspas, doação de espermatozoides. Então, esse passo a passo para a inseminação caseira, também ele é facilmente, você tem no YouTube, você tem verdadeiros vídeos, aula, que ensinam como fazer a introdução aqui de uma seringa na mulher, com o espermatozoide colhido através de uma masturbação. Normalmente, esses homens, eles vão ao encontro dessas mulheres nas suas casas, elas colhem esse espermatozoide e, na mesma hora, se inseminam, digamos assim, com esse material. E aí nós temos vários casos de registro de dupla maternidade quando se usa inseminação caseira. Qual é todo o questionamento de um grupo sobre você ter que fazer esse procedimento de registro através da via judicial? Todo o questionamento hoje é esse. Não existe, vejam, eu fiz uma pesquisa, não existe negativa de duplo registro dessas mães, de dupla maternidade. Apenas é necessário, sim, que se procure a via judicial. Não pode ser diretamente no cartório. Por que não? Porque a gente não tem amparo legal para isso. O cartório a atividade registral está estrita ao princípio da reserva legal. E não há previsão para esse tipo de registro. E não é por questões discriminatórias, é porque esse tipo de situação, ela encontra um caminho, digamos assim, transversal, que não é seguro para ninguém, muito menos para a parentalidade e para a criança que vai nascer. E por isso o Estado jamais poderia chancelar esse tipo de coisa. Então, o que é que acontece na prática? Na prática, essas mulheres, você vê aí o bebezinho, a bebezinha com a certidão de nascimento, essas mulheres precisam, sim, procurar o judiciário. Aqui em Pernambuco, essas ações são feitas, que eu entendo que é a forma mais correta, tecnicamente falando, de ser feita, que é a adoção unilateral, porque aí a gente vai ter uma mãe biológica e gestante, não é, que vai injetar o espermatozoide nela. Então, quanto à maternidade dessa mulher, não há dúvidas. Ela é a mãe biológica e ela é a gestante. E a outra? A outra, ela tem um projeto parental com aquela mulher.
ela não é a mãe biológica, e aí muitos estados, muitos tribunais e juízes estão fazendo ela como mãe afetiva. Eu realmente não sei se ela seria uma mãe afetiva por ela simplesmente concordar com o projeto parental. Inclusive, nós temos uma liminar no Rio de Janeiro de alimentos gravídicos. Uma mãe que concordou em fazer uma inseminação caseira uma mulher, e depois que foi feita a inseminação, elas se separaram, e essa mãe não teve qualquer contato com essa criança que nasceu, perdeu completamente o vínculo, e ela foi condenada a pagar, quer dizer, provisoriamente, claro, arcar com os alimentos gravídicos até o nascimento do bebê, porque ela tinha anuído com esse projeto parental. Então, em Pernambuco, nós temos feito aqui a adoção unilateral, até porque, vejam, ela rompe todos os vínculos com o eventual pai. Muitas vezes aqui, ele participa do processo, ou seja, quando a criança crescer, ela não vai ter nenhum vínculo com esse pai, né? Porque a adoção, ela rompe todos esses vínculos. E quando você faz a afetividade, você deixa a porta aberta para esse pai biológico. Mas é assim que tem ocorrido, e majoritariamente no Brasil, pelo reconhecimento dessa mãe participante do projeto parental, digamos assim, que não é a biológica, como sendo a mãe afetiva. É isso que tem acontecido. Não temos notícias de improcedência desses pedidos. Até a pesquisa que eu fiz, se alguém souber de algum processo aí de improcedência, até peço que me mande, porque realmente aqui em Pernambuco nós não tivemos improcedência, tivemos adoção unilateral, tivemos decisões também pela afetividade, mas todos deferindo o pedido de duplo registro. Então, o que é que aconteceu? O próprio provimento 63 do CNJ, que é um provimento que trata dos filhos, no registro dos filhos nascidos pelo uso das técnicas de reprodução assistida nas clínicas, ele não fala de inseminação caseira. Claro que ele não fala. A inseminação caseira, ela não é segura para a saúde da mulher, ela não é segura para a saúde das próprias gestantes, né? E muito menos para essa criança que vai nascer. Você está injetando uma coisa, você não sabe a possibilidade de transmissão de doenças sexuais, você não sabe a origem, digamos assim, do doador, não é? Até de doenças mentais severas. Então, veja, e você também não tem a garantia do anonimato do doador, como acontece no provimento 63, se é que a finalidade dessas mães é excluir esse pai, que parece que é o caso. Não é? Então, o projeto parental não comporta um homem, não é? Então, teria que ser realmente esse projeto parental excluindo ele e através desse registro sem qualquer relação de paternidade com ele. Então, recentemente, nós tivemos um pedido de providências, que foi esse número aí que está aí na frente, que ele foi proposto no Conselho Nacional, na Corregedoria Nacional de Justiça, dizendo que haveria uma violação ao princípio da igualdade em não ser possível registrar um filho nessas condições diretamente no cartório. Toda a questão é passar pelo crivo judicial, está sendo visto, não é, fundamentado como violação ao princípio da igualdade. E aí se diz que é uma proteção, e a gente entra no tema do nosso webinar, que é a proteção dos direitos das mulheres, não é? A necessidade de proteção dos casais homoafetivos femininos. Então, a ADEFAS, claro, no seu papel, foi intimada a se pronunciar sobre esse pedido de providência, sim, proposto pelo IBDFAM, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a ADEFAS foi prontamente intimada para se pronunciar e se pronunciou contrariamente. E eu gosto de explicar, inclusive, com parecer de médico especialista em reprodução assistida, né, que é membro da Câmara Técnica de Reprodução Assistida. O médico também se posicionou contrário a essa prática, né, diante dos riscos que ele traz para a mulher. Então, muitas vezes, essa facilitação, digamos assim, desse registro, ela significa desproteção. A gente não tem muito tempo, mas tem aí o número do pedido de providência.
a gente tem uma argumentação bastante eficiente. E vejam, a nossa ideia não é desproteger a mulher, nem desconsiderar os projetos parentais homoafetivos femininos. Não, esses projetos, eles vêm sendo, sim, realizados através do crivo judicial. Porque, veja, a gente vive num ambiente em que a reprodução humana assistida, ter intuito lucrativo. Então, a partir do momento que você facilita essa inseminação caseira, você está facilitando o comércio de espermatozoide nas redes. Não é? Isso é contra a nossa própria Constituição. O Brasil não tem essa possibilidade, até agora, de comercialização desse material. Cortou, Ana Cláudia, cortou. Então, oi, quantos minutos? Notou? Agora sim. Agora voltou, mas já tem o tempo limitado, sim? Sim, pronto. Então, nós temos essa questão dos riscos da saúde, da insegurança jurídica. Nós também questionamos a contratualização da filiação. Você pode excluir o direito dessa criança de conhecer o pai dela, biológico, de pleitear futuramente alimentos, sucessões. Então, esse pacto que é feito com esse, entre aspas, doador, ele é válido? Então, todas essas questões devem ser pensadas, e eu concluo dizendo que, ao contrário do que muita gente pensa, a luta não é essa. A luta é, vamos fazer com que o SUS ofereça mais clínicas, que não fiquem mais nessas 9 apenas no Brasil. Não é? Então, não adianta a gente pleitear por uma coisa que vai trazer insegurança jurídica e danos à saúde da mulher. Então, a nossa intenção aqui não é discriminar, é pelo contrário, é proteger. E muitas vezes essas ações que dão mídia, elas visam apenas a mídia e desconsideram o interesse e a proteção da mulher, que é a nossa luta aqui, enquanto Associação de Direito de Família e Sucessões. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Luego de la excelente e interesante fala de la doctora Ana Claudia Brandão de Barros Correa Farrás, va a tener que hacer uso de la palabra con el tema que enfrentamos también en ADEFAS, que es o enfrentamento a violencia doméstica y los trabajos da ADEFAS en parcería con o Fonavit no Congresso Nacional por Nájila Brito. Por favor, Nájila Brito, você tem 15 minutinhos também, tá bom? Obrigada. Eu agradeço por esse convite tão simpático feito pela ADEFAS, nas pessoas aí da nossa querida Regina Beatriz Tavares, Ricardo, Ana Cláudia, agora a Kátia Boulos também está nessa família de mesa virtual, né? E saúdo também aqueles que nos ouvem, né, por meio dessa maravilhosa forma de nos comunicarmos, que é o webinar, né? E eu começo já falando que o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil e a violência em geral é algo que tem nos assustado muito, porque tem sido bastante televisionado, tem sido bastante noticiado, como se houvesse um incremento, um aumento nesse tipo de violência. Mas eu costumo dizer, não sei se os meus amigos da DEFAS concordam comigo, que, na verdade, é uma maior confiança no seu sistema de justiça e, por isso, as mulheres estão denunciando mais. E eu digo que, infelizmente, é muito perigoso nascer mulher no nosso país, porque, ou em qualquer país do mundo, na Argentina também, não precisa. Há pesquisas, né? A gente sabe que não existe nenhum país em que a mulher esteja totalmente segura. E, com isso, continuamos no 5º lugar de país que mais mata as mulheres, atrás somente de El Salvador, da Guatemala, da Colômbia e da Rússia, e o 122º país de pior qualidade de vida para as mulheres. Ou seja,
Não é fácil nascer mulher. E a gente não tem resposta para... Tem até um livro da Rosa dos Ventos, que é muito interessante, que o título é Quem Mandou Nascer Mulher? Mas a gente não tem culpa, né, de ter nascido mulher, então vamos realmente enfrentar toda essa problemática e, principalmente, ela ocorre, eu acredito, por uma questão até que é muito cara para nós da área de família, né, direito de família, que são os casamentos ditos infantis. Porque, embora exista uma lei, desde 2019, a Lei 13.811, que proíbe os casamentos infantis, diga-se, aqueles em que a parte ainda não está com a idade núbia, né, que é a partir dos 16 anos. O que é que acontece no nosso país? Os homens vão deixar de estuprar as meninas menores de 14 anos? Não. Apenas vai ter aqueles arranjos ilegais, né, que tornam a vida dessa adolescente algo muito difícil, porque ela vai deixar a escola, ela não vai ter uma formação para ter uma profissão no futuro e vai engrossar aquela fila de mulheres em situação de violência doméstica, porque dependentes econômicas, dependentes emocionais, todo tipo de dependência que a gente sabe que existe, quem trabalha com essa matéria. Sem falar a gravidez precoce, a nossa querida Ana Cláudia falou aí sobre a inseminação caseira, e a gravidez precoce, ela prejudica as nossas meninas fisicamente, porque elas não mais se desenvolvem, e coloca em risco a vida dessas meninas, que ao tempo que ela deveria estar brincando com uma boneca, vai ter que criar um filho com todas as responsabilidades que é ter um filho. E tudo isso num país que coloca como estupro, inclusive com violência presumida para qualquer relação com menor de 14 anos. A gente nem discute prova, é uma presunção absoluta. O Supremo encampa essa noção e ainda assim é o nosso dia a dia, inclusive praticado por pais, por tios, vizinhos, familiares, uma coisa verdadeiramente desesperadora, né? E eu costumo dizer que as mulheres agora querem falar. As mulheres gregas começaram a falar, acho que as argentinas já estão falando há algum tempo, e as refugiadas sírias, congolesas, afegãs, elas entrevistadas disseram algumas coisas que me parecem assim, tão simplórias para nós brasileiras que exercemos uma profissão, que temos o direito de ir e vir. E elas disseram que o maior sonho delas era exercer uma profissão e andar nas ruas sozinhas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vimos aí que grande número de países na Ásia e na África não permite a educação das meninas. São milhões e milhões, mas é uma população muito grande sem acesso à educação. E isso também é geradora de violências, de mortes, de todo tipo de problemas para as mulheres no mundo. E precisamos falar sobre isso. No Paquistão, por exemplo, temos a história de Malala, e antes era possível a educação para as paquistanesas. Depois que os talibãs assumiram, proibiram, né, que elas tivessem acesso, e aí vem aquela tentativa de homicídio, quando Malala retornava de ônibus da sua escola, porque o pai dela era um professor e queria que a sua filha fosse educada. Felizmente salvou, e hoje é prêmio Nobel, né, que ganhou, e que é um referencial para as mulheres. E digo tudo isso, né, como se fosse um introito para dizer que não podemos baixar a guarda. Temos que prestar muita atenção. E a DEFAS faz esse papel, o que eu louvo aqui nesse momento. Quando, por exemplo, nós tivemos aquela possibilidade de tornar as varas de violência doméstica em varas híbridas, em que teríamos, então, o quê? Toda sorte de processo da área de família, e os juízes que deviam estar ocupados com a proteção urgentíssima das mulheres para deferir as medidas protetivas teriam que se revezar, não sei como, né? Perder o tempo para instruir processos de divórcio, partilha, guarda, alimentos, todo tipo de ação da área de família. Então, houve uma união tão bonita que eu tenho que ressaltar aqui. Fonavide, COSEVID, ADEFAS,
e foram muitas reuniões. Esse histórico é muito bonito de trazer ele à tona. Muitas reuniões, sejam presenciais, sejam virtuais, idas ao Congresso, entrevista da nossa presidente Regina Beatriz à imprensa e a nota técnica, que eu considero maravilhosa, perfeita, e aí tivemos também a nota técnica do CNJ, e isso ficou para trás, pelo menos momentaneamente, porque essa discussão continua. Por isso que eu digo que não podemos abrir mão de ter esse cuidado. Eu queria falar também de outro problema que nós estamos tendo, até para deixar os nossos amigos da DEFAS bem atentos, que é com essa lei 13.431 de 2017, trouxe a obrigatoriedade da escuta especializada e depoimento sem dano para os menores, seja como vítimas ou testemunhas de crimes violentos. E para quem for essa competência, a lei diz, preferencialmente onde não houver varas especializadas de crime contra a criança e adolescente, que elas sejam processadas nas varas de violência doméstica. E eu, então, fiz um embate no pleno do Tribunal de Justiça da Bahia e consegui que, por maioria, fosse baixado um ato dizendo, bem, se é preferencialmente, o Tribunal da Bahia faz a opção para as varas comuns. Mas agora, né, há pouco, menos de um ano, o STJ decidiu que tem que ser encaminhada para as varas de violência doméstica. Então, temos esse enfrentamento aí, doutora Regina Beatriz, que a gente precisa, né, continuar a fazer, porque só lá, dentre 8 varas especializadas, já perdemos 2 juízes, que quando se viu com aquela enxurrada de processos que lhe foi encaminhado, eles pediram remoção para outra vara menos trabalhosa. Excelentes juízes, muito capacitados, e eu tenho esperança que quando arrumarmos, né, a casa, digamos assim, que eles retornem às suas competências de juízes de enfrentamento à violência doméstica. E fizemos reunião com o conselheiro Márcio Freitas, que é dessa área da violência contra a mulher. Eu estou nesse grupo de trabalho, né? O GT da Violência, que ele convidou para que eu participasse, e já temos não é uma solução, mesmo porque nós também entendemos que o CNJ não deve obrigar os tribunais, mas vai encaminhar 5 alternativas para essa questão. 5 que em nenhuma delas é essa questão de encaminhar para essa solução, de encaminhar para a vara de violência doméstica. Porque se imagina que a vara de violência doméstica é o paraíso para as mulheres, porque são bem atendidas, são bem acolhidas, que teria cada vara uma equipe multidisciplinar, quando não é verdade. Nesse imenso Brasil, são pouquíssimas as varas especializadas que não dão conta do trabalho que já fazem, inclusive porque mesmo essas varas que já existem e que trabalham só com esse tipo de violência, tem uma estatística apresentada pelo CNJ que elas recebem 4 vezes mais processos do que as outras varas crimes. Isso em todo o Brasil. Então, nós temos esperança de que o CNJ, tendo conhecimento dessa situação, possa realmente trazer luzes para os nossos tribunais e, com isso, a gente resolver o problema. Por fim, porque eu quero respeitar o tempo, queria trazer a notícia sobre o PL 1604 de 2022, que foi também de grande preocupação. Eu cheguei a ligar para a doutora Regina, pedindo SOS de novo, precisamos voltar àqueles diálogos, aquelas discussões com a sociedade, mas por quê? Porque como estava o projeto, cortaria abruptamente até a jurisdição, porque o juiz não teria oportunidade de exercer o seu livre convencimento motivado, porque dizia lá, uma vez procurando a delegacia e lavrando a ocorrência ou qualquer escrito, deverá ser concedida a medida protetiva. Então, ficou bastante complicado, mas a última redação que foi encaminhada, né, para a sanção presidencial
foi modificada de forma bastante interessante, porque abarca algumas coisas que é da nossa luta cotidiana. Então, esse projeto altera a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, para dispor sobre as medidas protetivas de urgência e estabelecer que a causa ou a motivação dos atos de violência e a condição do ofensor ou da ofendida não excluem a aplicação da lei. Artigo 1º. O artigo 19 da Lei Maria da Penha passa a vigorar com a seguinte redação: as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, e aí está igual ao outro projeto, só que agora diz, e apenas poderão ser indeferidas diante da comprovada inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, a gente coloca o juiz de frente com o problema. Ele teria que ter essa comprovação da existência desse risco, o que eu considero bastante difícil. Mas agora vem o melhor de tudo. Parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal possível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Ou seja, aquilo que a gente sempre discutiu, vocês lembram, né, Regina, de que independia de inquérito, independia de processo, de qualquer registro de boletim de ocorrência, ação civil, penal. Por quê? Porque a natureza jurídica da medida protetiva é de ser satisfativa, uma medida autônoma satisfativa. Alguns denominam cautelar inominada, ou eu prefiro dizer sempre a medida protetiva, autônoma e satisfativa. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. É interessante isso, porque muita gente gosta de colocar prazos. E esse é o problema. Quando o autor da agressão sabe que esgotou o prazo da medida protetiva, ele volta à ação. Ele coloca novamente em risco a vida daquela mulher. Então, eu acho que ela vem com bastante clareza para enxergarmos essas coisas. Por fim, o artigo 40A da lei diz: esta lei será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5º, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor ou da ofendida. E o parágrafo único configura violência baseada no gênero, toda situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, na verdade, esse alargamento, essa amplidão do conceito de gênero, os tribunais superiores já vinham entendendo dessa forma. E apenas a lei, como a gente diz, a lei vem e confirma o que a jurisprudência já definiu. Então, eu quero pedir desculpas aí se eu passei do tempo, mas eu sei que Ricardo é rigoroso e me diria, e queria... O tempo foi perfeito, doutora, perfeito, incrível, maravilha, cronometrado. Maravilha. Pronto. E eu queria terminar com uma frase que é da Rosa Luxemburgo, que eu acho que deveria ser também de todos nós, né? Que o nosso sonho é por um mundo socialmente iguais, todos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada. Muito bem, doutora Nángela, muito bem, muito interessante. Agora, como o tempo é verdugo, acá o verdugo sou eu, então vamos a passar a palavra para a doutora Katia Bolos. Katia Bolos va a hablar de la violencia contra la mujer, reflexiones sobre invisibilidad a actuación da ADEFAS pela protección sobre invisibilidad. Punto. A actuación da ADEFAS pela protección ao género femenino.
Doutora Kátia, você tem a palavra, 15 minutitos também, tá bom? Obrigada, Ricardo, querido. Boa noite a todas as pessoas que nos prestigiam com suas presenças honrosas. Eu quero agradecer a nossa querida presidente, Regina Beatriz, que nos convidou para essa mesa altamente enriquecedora, cumprimentando a Cláudia Brandão, a Nájila Brito, queridas. É um prazer estarmos juntas aqui para debater essa temática da proteção da mulher pela DEFAS, e eu trouxe um recorte bem diferente, porque eu venho me preocupando, agora no mês de março, como bem observou Ana Cláudia, o mês de março, que tem o Dia Internacional comemorado da Mulher, e, na verdade, nós temos visto estatísticas que nos alarmam, que nos preocupam quando diz respeito à violência que se pratica contra a mulher, especialmente no ambiente intrafamiliar. Então, tivemos recentemente, eu vou procurar para compartilhar aqui, não sei se vai compartilhar, porque acho que foi um problema do template, mas, de qualquer forma, se não compartilhar, coloquei o share aqui, mas ele não está... Bem, de qualquer forma, eu me comprometo, então, a encaminhar depois os slides, porque eles têm as estatísticas, enfim, e os mapas. Mas, como eu disse agora, recentemente, no mês de março, aí neste mês, foi publicada a 4ª edição do Fórum Nacional, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trouxe a estatística, como eu disse, especialmente com relação à visibilidade da violência contra a mulher. O que nos preocupa, sobremaneira, eu venho acompanhando todas as edições desta pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esta é a 4ª edição, a primeira delas foi em 2017. E o que nos preocupa é que, diante da violência praticada contra a mulher, ao se perguntar, ao se indagar as mulheres vítimas de violência, o que fizeram quando se depararam com essa situação, vejam que a maior parte delas, uma expressiva maioria, deixa eu colocar aqui um minutinho, em 2017, 54% das mulheres responderam que não fizeram nada diante da violência. Mas não fizeram nada por quê? Apenas 13% delas procurou ajuda da família, 11% procurou uma delegacia da mulher e 52% simplesmente nada foi feito. E aí nós vimos a pesquisa de 2023 agora, publicada recentemente em março, e essa estatística se mantém: 45% das mulheres vítimas de violência não fizeram nada, das mulheres pesquisadas. E é uma pesquisa que vem sendo publicada, inclusive iniciou com o apoio do governo do Canadá, o Datafolha, Instituto Avon, e agora tem outros apoiadores, e permanece essa estatística assustadora. O que houve de diferente nisso? 17%, um pouco mais, procurou ajuda da família, 15% de amigos, 14% denunciou uma delegacia da mulher, apenas 4,8% ligou para a Polícia Militar, para o 190, 1,7% a Polícia Civil, procurou a Polícia Civil, registrou o boletim eletrônico, e nós temos uma estatística muito alta, como eu disse, de não ter sido feito nada pela mulher. Então, nós temos que ver o que acontece. É invisível essa violência, se ela ocorre com essa frequência e é tão presente na sociedade brasileira, por que acontece isso? Com tantas campanhas, tendo uma lei, que é a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 melhores do mundo, que prevê os juizados especiais de violência doméstica, nós vamos falar sobre isso, que traz todo um trabalho articulado entre os entes da federação e mais a sociedade civil. O que acontece, então? Na verdade, também nós temos a questão da subnotificação que permanece. E Dr. Jefferson Drezé, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, num artigo muito interessante, eu vou deixar depois aqui a referência, ele diz que a maior parte das mulheres não registra a queixa por constrangimento e humilhação, ou por medo da reação de seus conhecidos e autoridades. Também é comum que o agressor ameace a mulher de nova violência, caso ela revele que sofreu essa violência. Então, isso me chamou a atenção, porque em 2015,
O tema da redação, e se essa pesquisa é de 2017 que nós falamos, baseada em dados colhidos de janeiro a dezembro de 2016, eu vou trazer aqui um indicativo que nós falamos de família, falamos da questão das campanhas que são feitas, da informação, que é imprescindível, e em 2015 o tema de redação do Enem foi justamente a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí houve um alvoroço, causou celeuma, isso não é tema para se falar com adolescente. E aí um trabalho muito interessante de Alexandre Orrico, de 2015, logo após o Enem, ele levantou 14 dados que mostram a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Entre esses dados que ele levantou, eu vou apenas mencionar alguns deles. O parceiro, marido, namorado, ex, é o responsável por mais de 80% dos casos de violência reportados pelas mulheres. Permanece esse percentual. O Brasil, naquela época, ocupava a 7ª posição no ranking de países onde aconteciam mais assassinatos de mulheres. Hoje, nós sabemos que ocupa a 5ª posição. Uma em cada 5 mulheres na época já havia sido espancada pelo marido, pelo companheiro, namorado ou ex. E tanto as mulheres agredidas como os homens agressores, no percentual de 46% e 50%, respectivamente, apontavam como principal razão para a violência o controle da fidelidade e os ciúmes. Então, nós tivemos aí, apresentado por Alexandre Orrico, que 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Onde é que está essa invisibilidade? Ainda seguindo, na pesquisa dele, de 2.300 mulheres entrevistadas, 90% disseram que já deixaram de fazer alguma coisa por medo da violência. E 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões todos os dias. Então, nós temos estatísticas aí que deixam muito claro para nós. A violência acontece dentro do ambiente doméstico e familiar, muitas vezes a questão de gênero, sim, né? E todos têm, de alguma forma, conhecimento que isso tudo está acontecendo. Então, por que as políticas públicas não são eficientes e não são eficazes? Se o Brasil ocupa atualmente a 5ª posição no ranking dos países, como bem a doutora Nájila observou, em que ocorrem mais feminicídios, a estatística é um feminicídio a cada 6 horas. Então, nós sabemos que a violência intrafamiliar é a maior causa, né, dessa vergonhosa posição, né? Além disso, a desconfiança na efetividade do sistema de justiça, parte da sociedade culpa as vítimas e normaliza o comportamento violento dos homens, e ainda tem a margem ali a cultura do estupro, que é a naturalização de atos, de comportamentos que estimulam agressões e outras formas de violência contra a mulher, sejam agressões físicas, sexuais, e nós sabemos que a Lei Maria da Penha já trouxe, não de forma taxativa, mas trouxe que nós temos aí várias formas de violência psicológica, patrimonial, moral, física, sexual, agora virtual, temos diversas formas de violência que são praticadas contra a mulher. Mas a lei do feminicídio veio em 2015 justamente por quê? Em 9 de março de 2015. Porque era tão grande a incidência dos crimes de violência doméstica que resultavam em morte, que houve a necessidade de uma lei especial, alterar o Código Penal, para quando a mulher fosse assassinada em decorrência do gênero ou em decorrência de violência doméstica e familiar, que aí deveria ter um agravamento da pena. Seria também suscetível de anistia, de graça, de indulto. Então, houve um agravamento da pena, né, no sentido da punição da pessoa que pratica o crime contra a mulher no ambiente intrafamiliar ou em decorrência do seu gênero. Mas, ainda assim, nós sabemos que existe uma, aspas, invisibilidade dessa violência. Por quê? É interessante um trabalho que Montserrat Sagot nos trouxe, quando apresentou alguns pontos que a violência intrafamiliar é considerada um ato isolado no âmbito privado, não é um problema social. Da pesquisa dela, que a percepção de atos violentos são normais na dinâmica familiar. Então, é como se legitimar a prática da violência. As pessoas, as mulheres principalmente, são consideradas responsáveis e devem se responsabilizar como provocadoras de atos violentos. Vejam os dados da pesquisa,
né? E ainda que não existem serviços ou respostas sociais positivas para ajudá-las a resolver os seus problemas. Então, o que se evidencia, bem observado pela doutora Jaqueline Vincenzi, é que a dificuldade que as famílias têm, especialmente as mulheres que são mães de crianças e adolescentes, também vítimas de violência, de cuidar, de proteger, de romper com o ciclo de violência, né, é muito grande essa dificuldade. Elas não conseguem superar a violência da qual elas mesmas são vítimas. Então, o entorno familiar todo fica comprometido. Então, o que fazer para romper a barreira da invisibilidade? Trabalhar a dinâmica familiar, cultivar respeito, valores éticos, morais, sociais desde a infância, cuidar da formação de crianças e adolescentes para conviverem em família e em sociedade, pensar e executar políticas públicas eficientes, erradicar todas as formas de violência contra a mulher e dar efetiva proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E esse trabalho a ADEFAS vem desempenhando com grande sucesso, com muito cuidado, com professores, com profissionais das diversas áreas, não apenas do direito, mas das áreas também das ciências correlatas, da psicologia, da medicina, em todas as fases que essa mulher, desde menina até atingindo a idade adulta e depois idosa, então todas as fases que a mulher passa, né, a ADEFAS se preocupa, porque se preocupa com o núcleo familiar, com a saúde, com a segurança jurídica desse núcleo familiar, que é a base da sociedade. Então, em atenção à mulher, eu vou trazer apenas algum exemplo, pelo tempo que nós temos aqui, me restam 5 minutos, para depois partirmos para ouvirmos a doutora Regina Beatriz. Então, nós tivemos várias respostas legislativas ao longo desses anos. A Lei Maria da Penha é um marco, sem dúvida alguma, é um marco, vai completar 17 anos agora em agosto, sofreu diversas alterações, mas há uma proposta de alteração, né, um projeto de lei oriundo do Senado, que é o 3.244 de 2020, que propõe determinadas alterações na Lei Maria da Penha, e houve uma contribuição sob forma de nota técnica ao CNJ, do FONAVID e da ADEFAS, em conjunto, a respeito, né, trabalhando essa nota técnica sobre as alterações propostas pelo PL 3.244 de 2020, que, na verdade, propõe o seguinte: deslocar a competência das matérias nas varas de família para os juizados da violência doméstica. Vejam, inclusive, a doutora Nájila se referiu a uma lei de 2019, que alterou, né, dando a opção das varas de violência doméstica, e mostrou todas as agruras que inviabilizam que isso aconteça, não é? Que, aliás, a nota técnica, com excelência, demonstra. Mas apenas para falar, vejam só que as ações de dissolução, partilha de bens, inclusive, que estava excluída na lei de 2019, na dissolução do casamento, da união estável, reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda, visitas e todas as questões acessórias. Quer dizer, isso é uma monstruosidade, né, em termos práticos, em termos jurídicos, né, em termos sob a ótica constitucional, é uma inconstitucionalidade, sem dúvida alguma, porque vai estar uma lei, está um projeto de lei querendo regulamentar aquilo que é de competência do Estado, né, dos Estados, né, das entidades federativas. Então, além disso, propõe também a obrigatoriedade da propositura dessas ações de separação judicial, divórcio, reconhecimento, dissolução de união estável, investigação de paternidade e partilha de bens, além das ações, das questões acessórias, nos juizados da violência doméstica, se for a violência praticada no mesmo local do domicílio da mulher. Nós acabamos de falar, né, que é justamente onde acontece a violência intrafamiliar, onde ela está com os filhos, onde ela espera que possa receber apoio, afeto, segurança, né, onde possa uma família se desenvolver de forma saudável, com esses valores morais, éticos e sociais, diga-se de passagem, dos quais a ADEFAS se preocupa e trabalha de uma forma admirável.
Então, também a Adefase e Fonavide se manifestaram contrariamente à alteração nos termos em que foi da Lei Maria da Penha, nos termos em que está proposto nesse PL 3.244. Porque fere norma constitucional da organização judiciária, como eu falei, porque traz prejuízos efetivos, à efetividade da proteção da vítima de violência doméstica e familiar, considera-se assim aí, principalmente a mulher, que a mulher ainda demanda uma proteção especial diante de sua vulnerabilidade dentro do quadro familiar. Ela ainda é vulnerável. Doutora Kátia, como 30 vai? segundos. Tudo bem. 30 segundos. E aí foi apresentado um substitutivo a esse PL. Estou controlando também aqui. Então, eu encerro dizendo, inclusive um excerto dessa nota técnica, que a efetividade da Lei Maria da Penha, da política de enfrentamento da violência contra a mulher, se baseia tanto no tratamento processual adequado e célere, quanto no acolhimento humanizado e qualificado das mulheres quando ingressam no sistema de justiça. E eu vou deixar para vocês um slide aqui para conhecer a nossa Adefase e todos os trabalhos que lá existem, que obviamente é impossível nós falarmos não só nos 15 minutos, mas em vários dias, porque é um trabalho riquíssimo, mas acessando www.adefaz.org.br, terão as informações da lei do Instagram, do Facebook e do LinkedIn. Muito obrigada e até as nossas considerações. Muito obrigada. Muito bem, doutora Kátia. Formidable su charla, su palestra. Bom, agora só nos resta escutar a nossa presidente, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Ela vai falar de a união estável em formulário no cartório de registro civil e os danos às mulheres. O pedido de providência da ADEFAS no CNJ e a ADI, promovida pela ADEFAS no STF. Regina Beatriz, você tem 15 minutinhos. Uma boa noite a todos. É efetivamente um grande prazer poder participar dessa iniciativa que partiu da doutora Ana Cláudia Brandão, nossa presidente da Comissão de Biodireito e Bioética, sempre muito animada com os webinários, com as temáticas tratadas pela nossa associação e, especialmente, com este mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher e fechamos com chave de ouro estas comemorações, em razão destas brilhantes palestras que até agora pudemos assistir, e na presença de um público da maior qualidade, seriam muitos a citar. Eu quero aqui fazer referência à doutora Verônica César Ferreira, nossa diretora de Relações Interdisciplinares, a doutora Jaqueline Demétrio, que é presidente da Comissão de Relações de Trabalho na ADEFAS, a doutora Carla Hallgren, que é presidente da subseção de São Paulo da ADEFAS, a seção de São Paulo que é dirigida pela doutora Kátia Boulos e que tem já uma divisão estadual primorosa, aqui na capital, sob a presidência da doutora Carla. Quero também fazer referência a uma colega minha de graduação, querida, que aqui está presente, a doutora Cida Sachs, grande advogada, e que posso aqui revê-la com muito gosto e lembrando dos nossos idos de 74 a 79 na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Espero que todos estejam vendo a tela está aparecendo? Sim? E quando há movimento também, já passamos para o segundo slide. A tela está aparecendo, mas muito pequenina. A ver se Sandro pode fazer algo, por favor. Bom, então eu vou interromper o compartilhamento, o nosso... Precisa colocar em modo de apresentação, doutora. Como? Precisa colocar em modo de apresentação. Antes, né? Pronto, e agora? Agora temos um outro problema que a tela não aparece. Eu vou me despregar dos slides, embora feitos com muito cuidado, eles vão ficar, como também certamente os da doutora Kátia,
expostos juntamente com o vídeo deste evento. Tanto os da doutora Cláudia, quanto os da doutora Kátia, quanto os meus slides. A ADEFAS, ela trabalha pela proteção das pessoas. Sempre, enquanto enquanto estiver na presidência da ADEFAS, a igualdade é o princípio que norteia todas as atividades da ADEFAS. Mas, exatamente, para que se alcance esta igualdade, é necessário termos em conta as pessoas mais vulneráveis nas relações familiares. E sabemos, como bem exposto pela doutora Kátia, pela doutora Nájila Brito, que as mulheres ainda são as mais vulneráveis nas relações familiares, pelo menos na maior parte das relações familiares. Não em todas, mas na maior parte. E, especialmente nas classes menos favorecidas. Então, estes trabalhos todos da ADEFAS até agora expostos são de extrema importância. A doutora Ana Cláudia falando da inseminação caseira, que é exatamente aquela realizada por mulheres de baixo poder aquisitivo, aquelas que não podem se socorrer dos procedimentos de reprodução medicamente assistida, e que são levadas a equívoco por publicidades enganosas ou propagandas, depende de como são feitas, publicidades se comercialmente realizadas ou propagandas se não são comerciais, de que este procedimento seria um procedimento seguro, um procedimento que vai ajudar os casais homossexuais, uso essa expressão, continuarei a usar, porque não existem heteroafetivos, então existem heterossexuais. Com todo respeito, os casais homossexuais, de mulheres, que precisam socorrer deste procedimento, só que não é o procedimento adequado. Realmente, são políticas públicas que vão poder propiciar reprodução medicamente assistida às mulheres com segurança. E os riscos de tudo isso foram levantados pela ADEFAS, com a ajuda da doutora Ana Cláudia, com a ajuda também dos conhecimentos do doutor Vitor Kumpel, nosso presidente da Comissão de Direito Registral na ADEFAS, para que eu pudesse, então, apresentar a nossa manifestação no CNJ. Igualmente, junto ao Fonavide, fizemos um trabalho efetivamente excepcional e conseguimos ali, pelo menos que seja realizada uma melhor reflexão de um projeto de lei que caminhava muito rapidamente, como disse a doutora Nájila, no Congresso Nacional, que desejava ou propunha, ou ainda propõe, essa é a realidade, porque ele continua vivo no Congresso Nacional, a atribuição de competência ampla às varas de combate à violência doméstica, como gosto de chamar, ou às varas da violência doméstica, ou juizados da violência doméstica. A doutora Nájila me disse que não podemos mais usar essa expressão, combate à violência doméstica, temos que usar enfrentamento à violência doméstica. Mas, como eu já tenho 65 anos de idade, eu me vejo no direito de continuar a usar a expressão que mais me cala no coração, é combate. É combate que a ADEFAS faz contra a violência doméstica. E a ADEFAS tem no seu estatuto normas que são muito claras a respeito exatamente da proteção às pessoas, aos direitos da personalidade e dentro de um princípio importantíssimo, que é o princípio da segurança jurídica. Não sei bem se é um princípio, se é um objetivo, se é um valor, mas eu acho que é tudo isso. Sem segurança jurídica não há direito. Sem segurança jurídica não há relação de família que seja ou que possa ser protegida. E o nosso estatuto está no site da ADEFAS, ali exposto para quem quiser ler, especialmente esse artigo 2º, que é de onde partem todas as normas estatutárias, e com base nesse estatuto, nós, então, promovemos um pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça e uma ação direta de inconstitucionalidade, claro, que no Supremo Tribunal Federal, contra um artigo novo que foi inserido numa lei que é oriunda de uma medida provisória. Esse artigo não constava
da medida provisória, e ele, de repente, surgiu no Congresso Nacional para atribuir aos registradores civis, ou seja, aos cartórios de registro civil, uma atribuição ou uma competência que não está sequer dentro das competências dos registradores, conforme a lei regulamentadora da norma constitucional que trata dos serviços registrais e dos serviços notariais. Serviços registrais têm determinadas atribuições. Serviços notariais têm outras atribuições. Dessas atribuições vem uma infraestrutura cartorária, dessas atribuições vem uma prática cartorária, que é muito diferente do oficial de registro civil em face do tabelião de notas. Eu acho que todos que atuam na advocacia, mesmo que não sejam atuantes propriamente na área de família, sabem dessas diferenças. São intrínsecas às próprias atividades e estão previstas na lei. Pois bem, o artigo 94A da Lei de Registros Públicos, introduzido pela Lei 14.382 em junho de 2022, deu aos registradores civis, ou seja, aos oficiais de registro civil, a competência para formularem, por meio de formulários, a declaração da existência de uma união estável, e desta norma surgiu uma interpretação da ARPEN absolutamente equivocada. A ARPEN é a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais, de que também a lei autoriza os oficiais de registro civil a formularem, por meio de formulários, o distrato de união estável, como é denominado, de maneira, inclusive, bastante deselegante por essa Lei 14.382, a extinção ou a declaração da extinção de uma união estável. Então, uma lei já mal redigida, uma redação que não tem expressões técnicas, uma redação truncada, mas uma redação que, inegavelmente, não dá aos registradores civis, a autorização para formularem os tais formulários de extinção de uma união estável. Basta ler o dispositivo, é pena que nós não temos aqui como passá-lo, mas quem quiser ir fazendo uma consulta no site, pela Lei de Registros Públicos, no artigo 94A, vai chegar a esta conclusão, certamente. Além da função notarial e registral totalmente diferente, como nós sabemos que, pela legislação, o tabelião de notas, ele formaliza juridicamente a vontade das partes e o registrador civil efetua averbações, registros, e, portanto, como se pode imaginar, o registrador com a atribuição de formular um termo declaratório da existência de uma união estável. E é por aí que começamos. Já voltaremos ao distrato. É algo que efetivamente gera inúmeros riscos, especialmente a quem é mais vulnerável numa união estável. E, portanto, via de regra, a mulher. Por vezes é o homem, mas muitas vezes, se não na maior parte das vezes, como já exposto neste evento, neste webinar, a mulher. Formula, então, por meio de um formulário ali já exposto em cartilha, divulgada pela ARPEN, com dados ali para mero preenchimento, como se estivéssemos preenchendo um formulário para entrega de uma pizza pela internet, nos inscrevendo, quem sabe, na Pizzaria Camelo, em São Paulo. Para quem não conhece, é uma das melhores de São Paulo, recomendo, mas nós não estamos aqui diante de uma pizza, nós estamos diante de uma união estável que tem os mesmos efeitos do casamento civil, exceto a herança necessária.
exceto o direito à legítima, que os companheiros não têm, enquanto os cônjuges têm. Mas, no mais, tanto na dissolução em vida como na dissolução por morte, os efeitos são iguais. Enquanto um casamento tem toda aquela formalidade para que seja celebrado, se houver modificação, escolha de regime de bens distinto do regime legal da comunhão parcial, é feito o pacto de união estável, pacto notarial, escritura pública, conforme previsão legal expressa no Código Civil, uma união estável que gera os mesmos efeitos do casamento civil, sendo, aspas, constituída por meio de um formulário num cartório de registro civil. Para a escolha, inclusive, de regime de bens diverso do regime da comunhão parcial. Então, numa noite regada a muito vinho, muito espumante, ou quem sabe caipirosca, ou mesmo cerveja, fica todo mundo ali contente na união estável, estão todos muito felizes, né? Acontece que essa união estável já existe, imaginem, há 4 anos, e o mais esperto na relação, ou pode ser até a mais esperta, propõe ao outro que se dirijam a um registro civil para celebrarem, por meio deste formulário, o amor que tem um pelo outro. E vão os dois, pode ser a mulher enganada, pode ser o homem enganado, quem sabe até os dois podem estar se enganando e se equivocando, às vezes até por erro e não por dolo, vão a um cartório de registro civil e ali preenchem esse formulário, que essa união estável começou hoje. Simplesmente todo o período anterior ficará apagado, porque o pedido de providências da ADEFAS, que a ADEFAS fez junto ao Conselho Nacional de Justiça, foi decidido monocraticamente pela Corregedoria Nacional de Justiça, e dali surgiu já um provimento do CNJ, provimento 141/2023, 14 de 2023, depois eu já confiro o número, mas, enfim, é o provimento que surgiu aí, é bem recente, acho que é 14 de 2023, em que esse provimento avança ainda mais. Ao invés de regular essa norma do artigo 94A, conforme pedido feito pela DEFAS, para dar segurança jurídica aos conviventes, avançou ainda mais, legislou o que não é competência da Corregedoria Nacional de Justiça e tampouco do Conselho Nacional de Justiça, e transformou a união estável, que é uma união de fato, na conformidade do artigo 1723 do Código Civil, que se prova pelos fatos, numa relação registral. Dizendo expressamente nesse provimento que a união estável passará a surtir efeitos a partir da data do formulário. É incrível, mas é isto que está nesse provimento, que, obviamente, a ADEFAS, como sempre, na sua luta constante, não se calou e, então, está ali com um recurso administrativo em andamento para que a matéria seja levada ao plenário do Conselho Nacional de Justiça. Uma única citação doutrinária na decisão sobre o pedido de providências da DEFAS. Eu acredito que com tantas falas a respeito desta matéria, desde o artigo 94A ter sido inserido na Lei de Registros Públicos, ou seja, desde junho de 2022, deveria pelo menos um pouco mais de doutrina ter sido citada para que pudéssemos ter a certeza da convicção desta decisão, que deu margem a este provimento, pelo qual a união estável, repito, que sempre foi uma união de fato, e porque é assim que estabelece o Código Civil, união pública contínua duradoura em constituição de família, passou a ser uma união registral, por um formulário. Também o distrato
foi colocado neste provimento do CNJ como autorizado pelo artigo 94A da Lei de Registros Públicos, quando não é. Basta ler o artigo 94A desta lei, embora fale de distrato, que não é expressão técnica, mas a leitura denota que o distrato não pode ser feito num cartório de registro civil. E o provimento diz que sim. No entanto, a DEFAS teve o seu pedido parcialmente provido, no que foi bastante importante, não posso dizer o contrário, no sentido de que é indispensável a presença do advogado no distrato. E, caso haja menor ou maior com deficiência, ou seja, maior incapaz, relativamente incapaz, porque hoje são todos relativamente incapazes pelo EPD, desde que maiores, claro, esta homologação da extinção da união estável, do acordo extintivo da união estável, terá que ser feita sob o crivo do judiciário. Estes também foram pontos levantados pela nossa DEFAS. Só que não deu a solução. Isto não soluciona. Nós temos que seguir o que está disposto no artigo disposto e estabelecido no artigo 733 do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto a escritura de divórcio quanto a escritura que reconhece a extinção, a existência e a dissolução da união estável, têm que ser lavradas no tabelionato de notas. Foi uma codificação, é um código de processo civil. Existe uma antinomia neste momento no direito brasileiro. Uma norma colocada às pressas numa lei que sequer tratava deste tema, uma lei que se voltava exatamente à tecnologia nos serviços registrais, revogar um artigo, não expressamente, tacitamente, um artigo da codificação processual civil e um artigo do Código Civil, porque a união estável não é mais uma situação de fato, passou a ser algo que se transforma, de repente, em outro tipo de relação, com outro início, a partir da assinatura de um formulário num cartório de registro civil. Com todo respeito à Corregedoria Nacional de Justiça, há um equívoco evidente. Esperamos que o Conselho Nacional de Justiça corrija este gravíssimo erro constante deste provimento originário do pedido de providências, e que nós, obviamente, promovemos, mas que não foi totalmente atendido. Eu quero dizer o seguinte, esse provimento é o 141 mesmo, 141 de 2023. Para terminar, eu quero dizer da nossa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Relator ministro Lewandowski, um grande ministro, assim como é, claro, o nosso estimadíssimo corregedor nacional de Justiça, o ministro Felipe Salomão, grandes juristas, mas certamente levados a equívoco. O que acontece? Porque somos todos seres humanos. E podemos ser levados a equívoco. O ministro Lewandowski também o foi, considerando que a DEFAS não teria legitimidade para promover esta ação direta de inconstitucionalidade. Claro que já recorremos, agravo interno / regimental, segundo o regimento do Supremo seria regimental, segundo o Código de Processo Civil é um agravo de instrumento, então nós temos ali, né, essa dupla denominação. Agravo interno, agravo de instrumento, agravo regimental, enfim, recorremos. Recorremos porque a DEFAS tem legitimidade. Já vimos nesta breve exposição que esta norma, artigo 94A, mesmo no termo declaratório de união estável, gera risco à segurança jurídica dos conviventes,
especialmente do convivente mais vulnerável, que pode ser induzido em erro, até por dolo, por coação, por vício na manifestação de vontade. E daí advirá o quê? A judicialização. Então, quando se fala em desburocratização, termo lindo, espetacular, é preciso estar de olho no que isto pode gerar de judicialização, e vai gerar. Só que vai gerar especialmente para quem tem condições de contratar um escritório, de preferência especializado na área de família, ou pelo menos na área civil. O menos favorecido vai ser prejudicado. E, repito, o distrato não está previsto no artigo 94-A como autorizado pela lei para ser formulado no cartório de registro civil. Então, a DEFAS tem legitimidade, faz parte do próprio Estatuto da DEFAS, a defesa das pessoas, dos seus direitos pessoais e patrimoniais, expressamente a norma estatutária da DEFAS é esta, e esperamos, aliás, temos a convicção que o Supremo Tribunal Federal considerará legítima a DEFAS, e, não obstante, já estejam aí divulgando que a DEFAS não é legítima, a DEFAS não tem legitimidade. Parece que nem sabem advogar quem fala isso, porque se uma decisão não transitou em julgado, ela simplesmente não existe no mundo jurídico. É uma decisão que não transitou em julgado. Aliás, nem a decisão do ministro Lewandowski na ADI, nem a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão na Corregedoria Nacional de Justiça. Então, estamos ali trabalhando muito em prol das pessoas, inclusive na união estável, dentro dessa equiparação que foi feita no ordenamento jurídico brasileiro, se equivocado ou não, é a que está aí, e a partir do momento que está aí a equiparação, nós temos que trabalhar pela proteção, porque os efeitos são muito fortes da união estável em face de requisitos frouxos. E exatamente por isso, mais uma razão para que essa proteção seja dada via a termos e instrumentos que efetivamente possam ser lavrados em cartórios de notas e não em serviços registrais. Muito obrigada pela atenção dispensada, e teremos todo o nosso webinar salvo no nosso site da DEFAS, e também os nossos PowerPoints. Agradeço muito a todos a presença. Vejo aqui a doutora Ivone Zegger, que é uma especialista também nesta área, muitos participantes da maior importância para nós, e todos sempre convidados para integrarem a nossa associação. Venham, serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, para encerrar este hermoso webinar, yo quiero agradecer la participación de todos, especialmente de la doctora Regina Beatriz Tavares da Silva, de la doctora Nájila María Sales Brito. Quiero saludar a Verónica César Ferreira, que no la había saludado ainda. Agradecer a Sandro Mastrobuono, que él me ayuda mucho para las conexiones, para todas estas cosas. Quiero lembrar que estoy en Argentina y no me podía conectar. Si no fuese por él, era impossível. Quero agradecer a Kátia Bolos também. Mas nós vamos abrir a palavra a todos. Quem quiser fazer Tá bom, a palavra, tá bom. por favor, e o faça, com muito gosto. Se não quiser, eu vou provocar. Carla, vamos lá. O que você me diz, Carla Hallgren? Oi, querida, tudo bem? Eu quero inicialmente parabenizar a todos aí, palestras excelentes, conteúdo perfeito, vocês estão de parabéns sempre, e seguimos aí. Na subseção da capital de São Paulo. São Paulo, exatamente, conte comigo, vamos aí agora rumo ao nosso congresso aí, né? Com certeza, com certeza. E se Deus quiser, presencial, não é, Carla? Certeza. Estamos nos organizando para tentar, mas
Com certeza, para o lançamento do livro, já vai estar tudo perfeito aqui organizado para recepcionar nossos autores aí. Porque vamos lançar em breve o Tratado da Pessoa Idosa, Tratado de la Persona Major, mais um livro da série Aldefaz Almedina, bilíngue, com a participação de juristas e psicólogos e filósofos brasileiros, argentinos, espanhóis, portugueses e de outros países também, e sob a coordenação de 3 membros da ADEFAS, que são a doutora Kátia Boulos, a doutora Maria Bravo, espanhola, e a minha participação também na coordenação. Teremos esse lançamento no Congresso, no 5º Congresso Internacional da ADEFAS, que será realizado de maneira pentagonal, e tudo isso também graças a uma pessoa muito importante para a nossa ADEFAS, que é o Dr. Ricardo Bipmeil, que, independentemente da suspeição minha ao falar dele ou dele ao falar de mim, efetivamente, Ricardo tem feito um trabalho muito importante na tradução desses nossos livros, nos webinários internacionais. No Congresso, certamente, nos ajudará muito quando tivermos público espanhol e tivermos palestrantes da língua portuguesa. Tem feito, efetivamente, um trabalho magnífico. E, por isso, também temos tanta identificação com a comunidade espanhola, graças ao nosso Ricardo Bipmeil, nosso irmão argentino, mi conviviente e hermano de todos. Bem, quero, então, já divulgar o lançamento, não é, Kátia, desse lindo tratado da pessoa idosa. Se a Kátia quiser falar um pouquinho dele, por favor. Belíssimo, nós estamos muito entusiasmados, porque agora primeiro se dá o lançamento em nível internacional, Portugal e Espanha, né? Do período de 11 a 26 de abril, próximos agora, e depois em maio, nós estamos acertando a data só para o local, será o lançamento em nível nacional, aqui em São Paulo, e tem uma novidade aí que a Seção Estadual de São Paulo está preparando, que nós pretendemos fazer também esse lançamento nas 3 subseções da nossa seção estadual, que sejam na capital, né, a doutora Carla preside, no interior, a doutora Marcela, e no litoral, a doutora Ana Lúcia. Então, nossa ideia é fazermos também eventos pontuais nesses 3 pontos, vamos dizer, do nosso estado, né, nessas 3 áreas, grandes áreas do nosso estado, para levar também, né, com uma roda de conversa com os autores. Está primoroso o trabalho, os autores maravilhosos, inclusive com a contribuição da psicologia, da gerontologia. É uma obra diferenciada, porque tem essa interlocução dos saberes, né, do direito com as demais áreas do conhecimento. Doutora Verônica, querida, aqui presente, é uma das autoras, um texto belíssimo, como é de hábito, né? Doutora Regina Beatriz, que a modéstia não permite falar, mas que tem um trabalho espetacular também. Então, assim, doutor Ricardo, agradecer ao doutor Ricardo, né, doutor Ricardo? A Regina falou, mas nós temos aí a sua colaboração preciosa, né, na versão para a língua espanhola, na interlocução com os nossos autores também, e autoras, que são de outros países. E são 6 países dessa vez, né, Regina? São 6 países, temos México, Peru, né, temos Portugal, Espanha, Brasil, enfim, nós somos 6 países, né? E nós temos, você não me fala, de Peru, né? Não sei se falei, Colômbia e Peru. Então, um trabalho belíssimo. Eu estou muito entusiasmada e agora eu vou confessar a todas as pessoas que estão aqui conosco o quão trabalhoso foi fazer essa revisão. A doutora Regina Beatriz, olha, vou lhe dizer, eu tenho a honra de ser coordenadora com a querida Regina e com a professora Maria José Bravo, mas vou dizer uma coisa, que obra, viu? Essa foi primorosamente, e várias vezes, né, cuidadosamente, todas são, mas essa em especial, né, e agora vai caminhar, os livros todos estarão em Portugal e na Espanha, estamos muito entusiasmados, viu, com essa uma parceria da ADEFAS com a Almedina muito importante. Sabemos que os livros, via de regra, têm sido editados pelas grandes editoras por meio de contratações onerosas,
e a Almedina nada cobra da ADEFAS, muito ao contrário, nos anima sempre a novos livros, porque confia muito no conteúdo dos nossos associados que participam das obras. Assim foi no Tratado da União de Fato, de coordenação de Alicia Garcia de Solavadione, Atalá Correia e minha, assim é e será no Tratado da Pessoa Idosa, e assim será também no terceiro livro da série ADEFAS Almedina, que será fruto desse 5º Congresso Internacional, pentagonal, presencial, começando em Coimbra, indo à Universidade Católica do Porto, indo então à Universidade de Vigo, à Universidade de Salamanca e terminando na Universidade de Valência. E eu soube hoje, vou confirmar, não posso dar essa notícia por enquanto, talvez, né, haja em algumas dessas universidades uma transmissão online e ao vivo. Estamos ainda acabando de confirmar. Se houver, também será divulgado. E para aqueles que não puderem estar conosco, o que é bastante natural pela distância, nós vamos depois ter todo o nosso congresso no YouTube, com todas as palestras, que vão desde questões de gênero até matéria sucessória. Então, passa pelo biodireito e pela bioética, pelos pontos e pelos aspectos mais palpitantes do direito de família, e vai ao direito das sucessões, tanto nos aspectos pessoais, nos aspectos patrimoniais. É efetivamente um congresso riquíssimo, que tem aproximadamente uns 50 ou 60 oradores, tanto do Brasil quanto da Argentina, como também de Portugal e da Espanha. Então, vamos ali fazer a nossa ADEFAS, mais uma vez, brilhar, com certeza. E dando sempre, procurando fazer com que todos tenham as melhores informações, esse é o nosso dever, e é isso que pretendemos, as melhores informações sobre direito de família, direito das sucessões e biodireito. Cada um pensa como quer, mas mesmo pensando como quer, venha para a nossa ADEFAS, não vai se arrepender. Temos muitos benefícios a dar, especialmente dos informativos semanais, com tudo que é mais recente, tudo que é mais importante, dos nossos cursos, de descontos quando os cursos são pagos, de webinários divulgados, né, com muito mais facilidade, de livros, de descontos em livros extraordinários. Só no desconto dos tratados, a Almedina dá um desconto aos associados da ADEFAS de 60% aproximadamente do preço de capa. Enfim, há muitas vantagens, mas especialmente uma, a de contarmos com um grupo de associados que está sempre unido em prol do melhor direito de família, do melhor direito das sucessões e do melhor biodireito. Muito obrigada. Muito bem. Eu quero não deixar passar que agora estou olhando aqui a Jaqueline Alves da Silva Demétrio. Olá, querida, como está você? Tudo bem? Recién estou olhando a você. Bom, Regina, por favor, fala as últimas palavras para encerramento, se ninguém quer falar mais, e já damos por terminado, tá bom? Não, vamos dar a palavra sim para quem quiser fazer uso, com muito gosto. A doutora Jaqueline vai estar no nosso congresso, estará lá percorrendo de Coimbra até Valência, falando dos aspectos das relações trabalhistas e as relações familiares. Foi um grande achado para a ADEFAS. A doutora Jaqueline a encontramos, né, e já a conhecíamos, claro, de nome, mas a encontramos pessoalmente num evento da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, e em que a ADEFAS deu o apoio, e conhecemos, então, a doutora Jaqueline, nos encantamos com os seus conhecimentos, e a convidamos para ser presidente da Comissão Nacional das Relações de Trabalho da ADEFAS. E ela vai falar de temas importantíssimos no nosso congresso. Não é, Jaqueline? Obrigada, boa noite a todos os expositores, meu abraço fraterno, doutor Ricardo, doutora Regina e a todas que expuseram hoje. Eu fiquei muito contente com a fala de todas, aproveito para parabenizar o evento, todas assertivas. Recentemente a gente fez, doutora Regina, agora uma parceria com a Segunda Vara da Mulher aqui no Maranhão,
para a nossa universidade, onde estamos atendendo através de um grupo de pesquisa e extensão e fazendo a interação dos alunos com a vara. Então, houve uma extensão da vara dentro da universidade para que a gente possa, inclusive, solicitar as medidas protetivas, né? Então, através dos mecanismos tecnológicos, a doutora Lúcia, ela atende em parceria conosco, então um trabalho maravilhoso que quando a doutora Kátia Boulos falou, eu fiquei aqui só pensando nas articulações que a gente tem para fazer interligada, não só com a Vara da Mulher, mas também com a Casa da Mulher Brasileira que aqui temos, né? Então, excelentes contribuições hoje nessa noite, meu abraço fraterno a todos mais uma vez e parabéns, doutora Regina, a senhora sempre maravilhosa. Beijo grande. Um beijo grande no coração da Jaqueline, né? Que trabalha muito já pela ADEFAS, né, Nájila? Agora me motivou a falar aqui um pouquinho. Isso que a doutora Jaqueline falou é a extensão maravilhosa que a Lei Maria da Penha permite de uma rede de proteção que cada vez fica maior. E quando é com a universidade, a gente tem também aqui convênios com a Universidade Federal, com a Faculdade Barbosa e com outras, e inclusive uma vara, a terceira vara, funciona dentro de uma universidade. Então, veja que entrelaçamento, que ajuda que se dá, né? E aí eu queria dizer até que li, mas não dá tempo para falar tudo em 15 minutos, sobre um convênio que a OAB de São Paulo fez, aí com o Tribunal de Justiça de São Paulo, para prestar assistência jurídica gratuita para as mulheres, porque elas saem das varas com a medida protetiva e muitas vezes elas não sabem sequer o que significa aquele papel. E as advogadas paulistas poderão ajudar muito, inclusive naquelas ações que não devem dar entrada na vara de violência e sim nas varas de família. Não é, doutora Regina? Sem dúvida, sem dúvida. Me permite uma parte? Escolher bem a vara, né? E escolher no sentido figurativo da expressão, ou seja, claro, o juízo, né, que efetivamente possa julgar, processar e julgar com mais tempo, melhores experiências, inclusive, os processos que envolvem divórcio, partilha, medidas de urgência, tutelas de urgência, arrolamentos de bens, bloqueio de patrimônio, enfim, tudo isso que é muito importante e as varas e os juizados da violência doméstica fazem com medidas de urgência e muito bem, mas é como diz a doutora Nájila sempre, e o Fonavide se manifestou juntamente com a ADEFAS, os juizados da violência doméstica têm que estar sempre ali com o seu tempo disponível para as medidas de urgência. Isso. Então, um processo de divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia, guarda de filhos, né? Tudo isso é matéria para a vara de família, ou para a vara comum, quando não existe a vara especializada em matéria familiar, né? Então, é efetivamente algo muito sério. Foi uma ex-candidata à presidência da República, que, quando estava no Congresso Nacional, que capitaneou como legisladora esse projeto, triste projeto, da ampliação da competência das varas de violência doméstica, por puro desconhecimento, não é? Porque, inclusive, sendo da área do direito, não é possível que Simone Tebet não tivesse o olhar protetivo às mulheres. Tem, mas não foi bem assessorada e não se apercebeu que as varas de violência doméstica no Brasil não têm condição de acolher todos esses pedidos e processar todas as ações, não é? Então, é algo que, efetivamente, o trabalho da ADEFAS foi de extrema relevância, como comentou a doutora Nájila. Não fosse o nosso trabalho, esse projeto teria ido adiante. Claro, Fonavide, sem dúvida nenhuma, essa parceria espetacular que foi feita, né? Não trabalhamos sozinhos, muito pelo contrário, o Fonavide contribuiu imensamente, né? Na nota técnica que fizemos em parceria.
Mas, de qualquer maneira, não é, Nájila, nossa presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica, sabe muito bem que temos que continuar a trabalhar, né? E estamos esperando aí, Nájila, nossas próximas atuações no legislativo. Não só na área legislativa, sabe, Regina? É assustador o número de processos. Eu fiquei, como você falava aí, eu estava vendo o caso concreto em que um pedido de medida protetiva resultou em 7 processos. 7 processos, porque cada caminhada dessa mulher, ele entrava com uma queixa-crime por calúnia, por difamação, injúria, recorria, e aí no CIVO entrou com divórcio, e aí ela tinha que contratar advogada, e ele representava a contra-advogada na OAB. E aí, então, entrou até com pedido de indenização e para recebimento do ônus da sucumbência, porque, segundo ele, tinha ganho a ação de medida protetiva porque ela tinha sido revogada. Na verdade, a mulher não aguentou. No 5º processo, ela procurou a Defensoria Pública e ele queria receber esses honorários exatamente porque ela não deveria estar sendo acompanhada pela Defensoria Pública. Uma pedagoga, como ela iria, né, pagar tantos honorários para tantos processos, e isso virou lugar comum, está ficando algo que a gente precisa, assim, falar sobre isso. Falar de modo a trazer modificações legislativas que sejam profícuas, né? E não criar as varas e os juizados de combate à violência doméstica com processos e mais processos, e aí os juízes e as juízas sem poder conceder e analisar e conceder de maneira pensada, refletida e rápida as medidas rápida, né? Claro, claro. Então, é efetivamente um trabalho grande a ser feito, será feito, né? E sempre com muito esforço e muita disposição pela nossa DEFAS, em prol dos mais vulneráveis em especial, e nesse mês de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em prol das mulheres brasileiras e também de outros países, né? Já que temos representação em tantos outros países, e a DEFAS tem atuado muito bem na Argentina, no México, na Espanha, em Portugal, no Peru, e assim continuaremos. E nosso Brasil todinho, né? Todinho, né, Jaqueline? De norte a sul. Regina, posso dar uma palavra? La doctora Verónica está levantando a mão. Por favor. Por favor, Verônica. Eu gostaria de cumprimentar vocês por esse webinar. Agradecer o convite honroso que me foi feito, mas, infelizmente, não pude aceitar por razões audíveis agora, né? Vocês estão percebendo claramente que não daria para eu falar. Mas eu quero cumprimentar, porque, efetivamente, esse é um trabalho importante da DEFAS. Veja que hoje começamos falando dessa inseminação caseira, que é um caso dos mais sérios e graves, passamos para a questão da violência doméstica, a Kátia trouxe toda aquela questão do Fórum de Segurança, né, com todas as estatísticas, etc. Você acabou na questão registral, e tudo isso se resume na proteção da mulher efetivamente. Pessoalmente, a questão da violência doméstica a mim afeta muito, né? É uma questão de gênero, sim, é uma questão que está presente no dia a dia das nossas vidas, e em se tratando de judiciário e de tribunais, há que se tomar cuidado com esse excesso de avaliações que são feitas. Nós temos percebido nas perícias, por exemplo, que se fazem as perícias criminais de uma maneira que a pessoa praticamente tem que provar que aquilo está sendo feito. Nós vemos que as crianças estão apresentando sinais e sintomas que sofrem remissão, por exemplo, pensando em casos concretos, eventualmente, como referiu a doutora Nájila.
apresentam remissão de sintomas e sinais com o afastamento do suposto agressor, etc., etc. E ainda assim, no retorno, no momento da avaliação, é preciso que uma criança pequena de 6, 7 anos comprove tudo aquilo, reviva tudo aquilo emocionalmente e diga se o que aconteceu. Porque se não tiver acontecido, entre aspas, não se pode comprovar nada e a medida pode cair, né? Então, nós temos um risco também com relação aos dependentes muito sério nesse sentido. É preciso que haja mais conhecimento técnico das várias áreas que se intercomunicam para que, a um determinado momento, o juiz possa decidir a respeito disso, o que nem sempre é feito. Então, tudo que foi comentado neste webinar se reveste de uma importância muito grande. Parabéns, então, a todas, Ana Cláudia, a doutora Nájila, Kátia, você, e ao Sandro, que sempre colabora, e ao Ricardo, que é um extremo colaborador. Boa noite. Muito obrigada, Verônica, e obrigado também mais uma vez ao Sandro, que não é só aquele que ajuda nos links, mas aquele que possibilita os webinários, porque não fosse ele, certamente não teríamos todo esse sistema Simpla implantado, todos os certificados enviados automaticamente pelo próprio sistema, muitas inovações tecnológicas implementadas pelo Sandro, que é nosso diretor financeiro, mas que já vou, acho que, mudar no próximo estatuto e colocar Diretoria de Tecnologia / Finanças, doutor Sandro Mastrobono, porque, de fato, é o que ele é. Muito obrigada, viu, Sandro? Obrigada, Kátia. Entonces, buenas noches a todos, un bellísimo evento, como dice Sandro, y hasta muy prontito con otro nuevo webinar muy inteligente. Até breve. Todos vocês. Abrazo para todos desde Argentina. Obrigada. Adiós.